5 coisas que eu parei de fazer na minha vida e eu comecei a prosperar e viver as promessas de Deus. Primeira coisa, eu parei de ser vítima. Eu entendi que vítima, ela não sai do lugar. O vitimismo, ela não vai mudar a situação. Ela só vai fazer com que teu subconsciente entende que você está naquele lugar porque você é vítima de alguma circunstância. Então eu parei de ser vítima e comecei a agir. Segunda coisa, eu parei de contar os meus problemas para os outros. É sério. Antes, há uns anos atrás, eu contava dos meus problemas até para um pedinte da rua. Eu começava a contar porque eu achava que aquela pessoa ia me ajudar, eu não sei o que passava na minha cabeça. E quanto mais você conta do seu problema, quanto mais você afirma aquilo, é mais daquilo que a vida vai te dar. Então eu parei de contar os meus problemas para as pessoas. Terceira coisa, eu parei de dar desculpas. Sabe quando você dá desculpas para você não fazer determinada coisa? Uma vez eu trabalhava numa loja de calçados, bem há muitos anos atrás, e eu trabalhava de segunda a sábado. Eu entrava às 7h30 na loja e saía 6 horas. A gente tinha 2 horas de almoço, era o dia inteiro subindo e descendo a escada, o estoque ficava no segundo andar. E eu cheguei naquela loja feliz, porque para mim aquele serviço era maravilhoso, né? No meu ponto de vista daquela época. Só que eu via algumas pessoas 10, 15 anos ali e eu pensava assim, eu não quero passar todo esse tempo trabalhando de vendedora. E aí o que eu fui fazer? Tinha mais ou menos, era uma loja super grande e tinha umas 20 pessoas que trabalhavam naquela loja. E é sério, ninguém fazia faculdade, ninguém estudava, nada. E eu comecei a pensar, eu não quero ficar assim. Aí eu comecei a fazer faculdade. Eu lembro que eu comecei a estudar, eu fui fazer matemática, eu saía da loja 6 horas, pegava o ônibus lotado, esse horário, eu moro numa capital, então era super lotado, ia mais ou menos uns 40 minutos até a faculdade, saía da faculdade 10h45 da noite, 22h45, pegava o ônibus novamente, morava com o meu irmão num bairro bem afastado, que dava mais ou menos 1h40, ou seja, eu chegava em casa meia-noite, aí que eu ia tomar banho, comer alguma coisa e dormir, porque eu também não comprava lanche na faculdade, porque o dinheiro que eu recebia da loja, que era mais ou menos um salário mínimo, eu tinha que pagar a faculdade, era uma faculdade particular, eu ajudava meu irmão e eu tinha que me manter, eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Nessa época eu era bem novinha também, era solteira, e eu fui fazer essa faculdade, eu fiquei mais ou menos a faculdade foi 3 anos nessa situação. Às vezes eu tinha que fazer trabalho, eu fazia trabalho de madrugada e eu não tive dó de mim. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso porque eu preciso mudar a minha vida. Eu não quero ser uma vendedora para sempre. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer na minha vida, que abriu a minha mente, abriu os caminhos, e dali em diante eu não parei de estudar, né? Não parei de fazer cursos, não parei de fazer as coisas para ter uma vida mais confortável. Então, quando você fica com dó de você mesmo, porque eu podia imaginar assim, nossa, eu chego em casa muito tarde, eu tô cansada o dia inteiro. Não, sério, gente. Tinha dia que eu dormia na faculdade, o professor estava falando e quando eu vi eu estava escrevendo tudo errado, de tanto sono. Graças a Deus que tinha uma amiga, que eu tenho uma amiga, né, a Débora, e daí muitas vezes eu emprestava o caderno dela para levar para casa, para copiar aquela matéria, porque eu estava dormindo, assim, eu ia ao banheiro na faculdade, lavava o rosto, voltava, eu estava caindo de sono, era muita canseira, sabe? Então o que eu quero dizer para você é que eu não dei desculpa, eu não fiquei com dó de mim mesma, senão até hoje eu estaria naquela loja ou em outra loja sendo vendedora. Então, de uma situação de vendedora, hoje eu sou uma servidora pública federal, também
Fiz vários cursos também de outras coisas, de mentalidade. Agora estou fazendo um outro curso também de psicologia. Então, assim, isso que eu quero dizer para você: saia da zona de conforto, não tenha dó de você mesmo, porque só assim você vai conseguir mudar aquela situação. Também, o que acontece? Mais uma coisa que eu parei de fazer: parei da aprovação, de tentar fazer as coisas pela aprovação dos outros. Antes eu era muito assim. Se eu fosse fazer uma determinada coisa, mas eu falasse para uma amiga, para uma pessoa, e ela falasse: ah, mas você tem certeza? Será que isso vale a pena? Aquilo já me desmotivava, e parecia que se aquela pessoa não falasse: não, vai mesmo, faz, eu esperava a aprovação daquela pessoa, sabe? Então eu parei com isso também, de esperar a aprovação do outro. Parei de contar os meus sonhos. Tem até um vídeo aí no meu canal que eu falo: não conte os teus sonhos. Eu parei de contar os meus sonhos, porque muitas vezes eu não fiz determinadas coisas, porque eu ia contar meu sonho toda empolgada e aquela pessoa me desmotivava, talvez até sem querer, mas como eu não estava ainda bem estruturada, aquilo me desmotivava. Então eu parei de contar meus sonhos. E outra, nem todas as pessoas têm alegria de ver você crescer. Muitas pessoas, elas não querem sair da zona de conforto, muitas pessoas, elas não têm coragem de fazer determinadas coisas, e elas não querem também que você faça. Então, você ser vítima, ter dó de você mesmo, você dar desculpa, é uma coisa que você joga pro teu subconsciente para você ficar um pouco mais confortável daquela situação, mas isso não vai fazer você mudar de vida, isso não vai fazer você sair do lugar que você está. Vou olhar aqui que eu marquei mais umas coisas para não esquecer. Outra coisa também, eu parei de buscar Deus, achar que Deus fala comigo só através de outras pessoas. Antes eu tinha que ir na igreja de segunda a segunda, eu tinha que ouvir a palavra todos os dias. Se falava que tinha um profeta em determinada igreja, eu ia correndo, porque eu achava que só assim Deus ia usar aquela pessoa para falar para mim o que eu deveria fazer. Eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a ler livro de mentalidade, eu comecei a fazer cursos de mentalidade, porque eu precisava mudar a minha mente, e eu comecei a ouvir Deus falar comigo, porque Deus não faz acepção de filhos. Deus não vai, imagina um pai aqui da terra e ele tem 3 filhos, por exemplo, e você acha que você só vai receber alguma coisa do seu pai se você pedir para o seu irmão mais velho falar para o seu pai. Aí ele vai te dar determinadas coisas. Caso contrário, ele não vai te dar. Ele não vai te abençoar. Então eu parei com isso também. Eu parei. Então o que eu quero dizer para você: se você está numa situação, se você não tá legal onde você está, se você quer crescer, se você quer mudar de vida, se você quer ter um relacionamento, comece a agir, comece a mudar sua mentalidade. Pare de ficar falando que todos os homens são iguais, pare de ficar falando que você não é merecedora, que você é feia, porque quando você fala, por exemplo, num relacionamento, todos os homens são iguais, a pessoa que vai aparecer para você vai ser uma pessoa que não vai ser bacana. Por quê? Porque o teu subconsciente tem que provar para você que você tinha razão. Então, se você é um exemplo, se você está solteira, se você quer um namorado, então comece a declarar, agradecer a Deus por aquele esposo, descreva aquele esposo numa carta para Deus, que eu vou fazer um vídeo, eu tô devendo um vídeo sobre isso. Descreva certinho, do jeito que você quer, a característica, se você quer com 1,80 m, se você quer com barba, se você quer moreno, se você quer loiro, se você quer negro, da cor que você quiser, do jeito que você quiser, você pede para Deus e começa a agradecer, começa a se sentir merecedora, começa a sentir aquela mulher elegante, aquela mulher que merece, aquela mulher. Eu sempre falava assim, em algum lugar, quando eu estava sozinha, e olha que eu
já sofri muito na vida sentimental, muito mesmo. Eu sempre falava, em algum lugar tem uma pessoa buscando exatamente por mim. E eu tinha idealizado aquela pessoa que eu queria também, tinha escrevido uma carta para Deus. Então é isso, fala, eu sou abençoada, eu sou abundante, eu sou merecedora de todas as bênçãos que Deus tem para mim. Não fica se maldizendo, não fica falando que você não merece, não fica falando que você nasceu para ficar sozinha, não fique falando essas coisas, fala sim, tem sim uma pessoa para mim. Porque muitas vezes você vai conversar com algumas amigas, sai para um café, aí ali na mesa as pessoas falam, porque todo homem não presta, porque isso, porque aquilo. Eu lembro que eu falava assim, não, eu não penso assim, e eu sei que existe muitos homens bons e Deus vai colocar no meu caminho este homem. E foi isso que aconteceu. Assim como também concurso, por exemplo, hoje eu sou concursada, muitas vezes já ouvi as pessoas falando, concurso não passa, é muita concorrência, tem poucas vagas, e muitas vezes eu falei, sim, não me importa que tem poucas vagas, eu preciso apenas de uma vaga para mim, e essa vaga é minha. E eu passei e fui chamada em 5 concursos. Então, a mudança de mente, a mudança de você enxergar as coisas, já se visualize, se você é solteira, com aquele namorado, com aquele esposo, vocês, né, no shopping, vocês jantando, tomando um café, vocês passeando de carro, já se visualize, já esteja vivendo isso. Isso se chama cocriação, e isso é bíblico, né? Você crê naquilo que você não vê, traz à existência aquilo que ainda não existe aqui no mundo físico, mas ele já existe no mundo espiritual. Se você quer um determinado trabalho, se você deseja passar num concurso, se você deseja um cargo numa empresa ótima que tem aí na sua cidade, já se visualize lá, visualize com uniforme, se essa empresa tem uniforme, visualize com esse uniforme, visualize com o crachá, se visualize trabalhando lá, agradeça a Deus por esse trabalho e entra em ação. O que eu preciso para passar nesse concurso? Eu preciso fazer esse cursinho, eu preciso estudar. Comece a estudar, não fica procrastinando as coisas, começa para ontem. Pega as coisas, já vai fazendo, já vai se organizando. O que eu preciso? Qual formação eu preciso? Digamos que você quer ser uma juíza, e por que não? Então eu preciso de fazer advocacia, eu preciso de me instruir. E é isso. Se você quer emagrecer, por exemplo, comece a fazendo caminhadas, começa fazendo exercício. Se você não tem dinheiro para pagar ainda uma academia, vai fazer pular corda em casa, vai fazer exercício em casa. Não deixe a sua mente mandar em você, mesmo que você não tenha vontade, quem manda em você é você. Vá sem vontade mesmo, porque quando você termina aquilo, você sente uma satisfação, sabe? Comigo muitas vezes acontece isso, eu não tenho vontade de ir treinar, né? Eu treino em casa com meu esposo, sozinha, saio para correr, e tem dia que eu não tenho nenhuma vontade, mas aí eu falo, não, quem manda sou eu, e eu vou treinar sim, porque isso é bom para o meu corpo, isso é bom para minha saúde, isso é bom também para manter o meu peso. E vai fazer. Pare de dar desculpa, para de ser vítima, para de contar dos seus sonhos, para de contar dos seus problemas, pare de procrastinar. E você vai ver a mudança na sua vida. É isso que eu vim falar para você hoje. Comece hoje, haja. E lembre-se, Deus vai te surpreender. Fica com Deus, tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.